Olha, a Justiça do Amazonas suspendeu a licença prévia do IBAMA para o asfaltamento da BR-319, que liga Manaus, a capital do Amazonas, até Porto Velho, capital de Rondônia. A estrada é a única saída seca do Amazonas para outros estados e está sem condições de tráfego. Mas entidades ambientais alegam que o asfaltamento pode provocar desmatamento. A decisão da 7ª Vara Ambiental e Agrária do Amazonas derruba uma licença concedida pelo IBAMA em 2022, último ano do governo de Jair Bolsonaro. A liminar atende um pedido do Observatório do Clima, rede que reúne dezenas de organizações da sociedade civil. A juíza Maria Elisa Andrade afirma que fica clara a pressão por aprovação pura e simples de licença prévia, ainda que haja inexistentes condições para a viabilidade ambiental do empreendimento e que houve mudança indevida de orientação técnica pelo IBAMA, no sentido de desprezar os prognósticos catastróficos de desmatamento, degradação e grilagem de terras no entorno da rodovia. A decisão também destaca que se a destruição da floresta amazônica não pode ser evitada, não há outra questão como a inviabilidade ambiental da rodovia, independente de quem seja responsável por tais políticas públicas de controle e prevenção do desmatamento. O Observatório do Clima foi à Justiça para barrar essa licença, exatamente porque se entendeu que pelos próprios elementos gerados pelo IBAMA, e aqui o processo está bem instruído nesse sentido, o próprio IBAMA já tinha, em anos anteriores, indicado que as condicionantes ali para poder instalar aquela obra, para poder ir provisoriamente com aquele asfaltamento e tudo, e para essa fase de LP, né, não cumpriam com o mínimo necessário para que você garantisse a proteção da floresta, a proteção do meio ambiente naquele local. A BR-319 tem 900 quilômetros e liga Manaus, a capital do Amazonas, e Porto Velho, capital de Rondônia. É a única ligação seca entre o Amazonas e os outros estados. A rodovia começou a ser construída na década de 70 e permaneceu sem manutenção nos anos 80 e 90. Em 2005, o governo federal decidiu asfaltar a estrada, mas o Ministério Público Federal recebeu denúncias sobre o avanço do desmatamento. Um TAC, termo de ajustamento de conduta, foi assinado entre o MPF, o IBAMA e o DENIT para adequação do licenciamento ambiental como condição para o prosseguimento das obras. Desde então, a pavimentação está paralisada e a rodovia continua sem condições de tráfego. Considerada fundamental na gestão de Jair Bolsonaro, a pavimentação da BR-319 segue sendo defendida no governo Lula, tanto que foi incluída no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, em agosto do ano passado. Mas por causa de uma ação do PSOL, o STF exigiu que o Ministério dos Transportes preparasse estudos aprofundados sobre o impacto ambiental da obra. O grupo de trabalho criado pelo Ministério dos Transportes apresentou um projeto dentro do conceito Estrada Parque, com a implantação de grades de 4 metros que impediriam a passagem da estrada para a floresta. O projeto também previa 170 passagens de fauna para que os animais pudessem atravessar sem cruzar a estrada. Para as entidades ambientais, esse estudo não soluciona o problema do desmatamento. O curso que é muito falado é que a estrada pavimentada ia melhorar a vida da população ao redor dela. Vamos lá, se você cerca a estrada como um todo o perímetro daquele trecho da rodovia, como que isso aproveita a população? Que vai ter que se deslocar até uma das pontas para conseguir acessar a rodovia. Então, tem esse primeiro ponto. Segundo, a cerca em si é suficiente para garantir a proteção daquele local? Terceiro, haverá fiscalização? Autoridades políticas do Amazonas defendem a importância da pavimentação da estrada. 65% do transporte no estado é feito por meio dos rios e a região passa pela seca mais severa da história. A falta de uma solução logística terrestre vai dificultar ainda mais
a vida dos moradores do estado. É a garantia do direito de vir, a garantia da sobrevivência, a garantia de que nós não estaremos isolados. Então, ter uma alternativa permanente é importante. A BR-319 ela traz essa garantia para a população do nosso estado, porque ela vai permitir com que nós tenhamos esse direito e essa possibilidade de integrar a outros estados e estar ligado ao restante do Brasil. Podemos, sim, em conjunto, alcançar saídas que sejam efetivamente sustentáveis e que efetivamente apoiem a população, que essa também é uma preocupação do Observatório do Clima. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, informou que foi notificado da decisão e que está analisando as medidas a serem tomadas. Já o IBAMA informou que não foi formalmente intimado e que só vai se pronunciar quando tiver mais informações sobre o caso. Se a decisão judicial for descumprida, os dois órgãos terão de pagar multa de R$ 500 mil.